Parte 7. A guerra do WordPress. Quando a infraestrutura vira alavanca. Uma análise documentada da economia da nuvem. Cada afirmação está vinculada à sua fonte. Não alegamos nenhum crime. O impressionante é que tudo é legal e divulgado. Boa parte desta série foi sobre gigantes. Microsoft, Amazon, Google e as alavancas que só gigantes podem puxar. Esta parte é menor e, de certo modo, mais instrutiva. É sobre o que acontece quando aquilo de que você depende para tocar seu negócio é controlado pela empresa com quem você compete. Essa é a história do WordPress. E ela foi parar direto num tribunal, para deixar claro de saída. O que se segue é uma briga que está ainda em litígio, na qual a maior acusação de um lado já foi rejeitada. Vou manter essas duas coisas em ordem, porque o caso só faz sentido se você fizer isso. O WordPress alimenta uma fatia enorme da web, e a maioria das pessoas que o usam nunca pensam de onde vêm as atualizações OR, o repositório de plugins, temas e atualizações de software que mantém milhões de sites corrigidos e vivos. Org não é um utilitário neutro com. A WP Engine é uma grande empresa independente de hospedagem WordPress, uma concorrente que depende dessa mesma infraestrutura compartilhada. Então, quando a relação azedou, a pergunta não era abstrata. Era quem controla o cano e o que pode fazer com ele. O rompimento foi público e rápido. Mullenweg chamou a WP Engine de câncer para o WordPress, e a Automattic exigiu que a WP Engine licenciasse as marcas do WordPress ou pagasse cerca de 8% de sua receita para o desenvolvimento do WordPress. Org foi bloqueado. Techcrunch, WP Tavern. Pare um segundo na mecânica disso. Uma empresa pediu a uma concorrente uma fatia de sua receita. A concorrente disse não. A infraestrutura compartilhada de que essa concorrente dependia ficou no escuro. Seja lá como você chame isso, é a ilustração mais clara de toda esta série de infraestrutura virando alavanca. Em 2 de outubro de 2024, a WP Engine processou a Automattic e Mullenweg no Tribunal Distrital do ZOA para o Distrito Norte da Califórnia, WP Engine, Inc. v. Caso número 324 CV 06.917, perante a juíza Araceli Martínez Oguin Altos no Corte Listener. Petição inicial, DOC. Nessa petição, a WP Engine alegou extorsão e abuso de poder, incluindo uma ameaçada abordagem nuclear de terra arrasada para coagi-la a pagar pelas marcas do WordPress. Techcrunch cortou os e-mails. Leia essas aspas com atenção. Extorsão e abordagem nuclear de terra arrasada são palavras da WP Engine. Na petição da WP Engine, alegações, não constatações. Guarde isso porque a visão do tribunal sobre a acusação de extorsão acaba sendo o ponto central desta peça. Esta é a parte que não é uma alegação, é uma ordem judicial. Em 10 de dezembro de 2024, a juíza Martínez Oguin concedeu à AWP Engine uma liminar preliminar e injunction.org ao seu estado de 20 de setembro de 2024, restaurassem o controle da WP Engine sobre o plugin Advanced Custom Fields ACF, removessem uma caixa de seleção de login que exigia que os usuários negassem qualquer afiliação com a WP Engine e parassem de interferir nos plugins da WP Engine Techcrunch e Register. Ao concedê-la, o tribunal entendeu que a WP Engine tinha probabilidade de êxito em sua alegação de interferência intencional em relações contratuais e enfrentava dano irreparável sem a tutela WP Tavern. Uma palavra faz muito trabalho aí, probabilidade. Uma liminar é um paliativo para evitar dano enquanto o caso prossegue. Probabilidade de êxito é uma avaliação preliminar para esse fim limitado, não uma decisão final de que a interferência realmente ocorreu. Vantagem inicial, não placar final. Então o caso virou, e virou contra a manchete da WP Engine. Em 12 de setembro de 2025, o tribunal acolheu em parte e rejeitou em parte o pedido de extinção dos réus. Descartou a alegação de tentativa de extorsão da WP Engine sob a lei da Califórnia, nas próprias palavras da decisão, o Tutliabte homem sem permissão para emendar, e derrubou as acusações da WP Engine de violação da Sherman Act Antitrust e de monopolização PPC Land, Search Engine Journal. Sem permissão para emendar é linguagem jurídica para não adianta tentar de novo. A porta para essa alegação está fechada. Então a acusação mais citável de toda essa saga, a que virou manchete, extorsão, fracassou em juízo. Foi uma alegação, a juíza rejeitou, e ela não vai voltar. Quero ser o a te dizer isso claramente, porque boa parte da cobertura não diz. Se você só se lembrasse da palavra dramática, teria a história exatamente ao contrário. O que sobreviveu ao pedido também importa. As alegações de interferência intencional, Talanham Act marcas e relacionadas à difamação foram autorizadas a prosseguir Search Engine Journal. Então isto não é a WP Engine perdeu. É a maior tese da WP Engine perdeu e uma briga mais estreita continua. A Automattic e Mullenweg contestam o caso da WP Engine desde o início. A Automattic chamou a petição de sem mérito e de uma grosseira deturpação da realidade Automattic. Após as rejeições de setembro de 2025, Mullenweg declarou que antitrust, monopolização e extorsão foram derrubados, chamando isso de uma vitória TT.
Quanto às acusações de extorsão e antitrust, a rejeição do tribunal apoia essa caracterização. As acusações também correm na direção contrária. Em 24 de outubro de 2025, a Automatic, com a WordPress Foundation e a WooCommerce, apresentou reconvenções alegando que a WP Engine violou as marcas WordPress e WooCommerce, praticou marca enganosa e publicidade falsa e nunca honrou um compromisso de destinar 5% de seus recursos ao WordPress Automatic. TechCrunch. Essas são alegações da reconvenção da Automatic, ajuizadas, mas não julgadas, e a AWP Engine as nega. E o raio de impacto chegou aos clientes. Uma ação coletiva proposta à parte Keller V. Entre cerca de 24 de setembro e 10 de dezembro de 2024, o tribunal extinguiu essa petição por inadequação processual, com permissão para emendar e os autores a reapresentaram Kiko e Zavariei, autos no Court Listener. Opinião, Michael. Não estou te dizendo que alguém é culpado. Um tribunal rejeitou o enquadramento de extorsão, sem rodeios, sem permissão, para emendar, e não vou relavar uma alegação rejeitada como se fosse uma constatação. O que eu fico olhando, em vez disso, é a arquitetura. Quando a infraestrutura compartilhada da qual um ecossistema inteiro depende é controlada por um dos concorrentes desse ecossistema, o interruptor de acesso é também um interruptor de negociação, e não é preciso um vilão para que isso seja perigoso. A liminar inicial é a pista a qual eu volto. Uma juíza olhou para o corte e decidiu, mesmo que temporariamente, que as luzes tinham que voltar. Os rótulos jurídicos, extorsão, antitrust, interferência, serão resolvidos pelo tribunal e alguns já foram. A lição estrutural não muda de qualquer forma. Sistemas ruins, não pessoas ruins. Você não precisa aceitar minha leitura. Os autos, a ordem da liminar, a rejeição e as próprias declarações de ambos os lados estão linkados acima. Julgue você mesmo. Cada número neste vídeo está nos próprios documentos das empresas. Você não precisa acreditar na nossa palavra. Verifique cada fonte no explorador de evidências. Esta foi a parte 7 de uma série documentada. Sistemas ruins, não pessoas ruins.